pessoal? Bom, estou aqui mais uma vez. Até então nós estávamos falando sobre as diferenças e esclarecendo algumas coisinhas dentro da gramática, né? Falando um pouco sobre linguagem, falando um pouco sobre a língua, falando sobre o sistema gramatical, as divisões que ele possui. E hoje a gente vai entrar propriamente na gramática, né? Como assim? Nós vamos falar sobre a morfologia em si, nós vamos entrar nas classes gramaticais, que é isso que interessa dentro da morfologia, tá bom? Bom, para começar as nossas classificações, nós vamos para os básicos, né? Para os considerados nomes dentro da morfologia, que são o substantivo e adjetivo. E o substantivo, então, é definido por dar nomes aos seres, né? Essa é a definição primeira do substantivo dentro da morfologia. E a gente sabe também que ele não dá nome somente a seres, ele dá nome a objetos, a sentimentos, a estados de espírito, né? A fenômenos da natureza, a reflexões filosóficas e assim por diante, tá certo? A ideia, então, é dar nome. É ele que nomeia os objetos, os seres, as coisas, tá certo? Bom, como ele é classificado? Para ficar mais fácil, para o entendimento ser melhor, ele é subdividido, né, em classes, em subcategorias. E essas subcategorias vêm em pares, tá? Com exceção de uma que nós vamos ver aqui. Quais são essas subclasses ou subcategorias? Nós temos aí comum próprio, concreto e abstrato, simples e composto, primitivo e derivado e o único sozinho aqui embaixo, que é o coletivo. Bom, vamos explicar aí o que são ou o que é cada um deles, tá certo? Bom, aqui no comum e próprio. Como assim comum e próprio? O substantivo comum é aquele substantivo que dá nome aos objetos, a coisas que não têm especificação, né? Como a palavra coisa, simplesmente, tá? Ou a palavra caneta, né? São os substantivos que dão nomes gerais aos objetos e coisas, tudo bem? O próprio, né? O que é o substantivo próprio? É o que nomeia as especificidades, as coisas com nomes próprios, como nomes de cidades, nomes de países, nomes de pessoas e assim por diante. Por exemplo, estabelecendo uma diferença entre um e outro, então, um substantivo comum, né, cidade. Um substantivo próprio, São José do Rio Preto, por exemplo. Tá? Eu dei um nome a uma cidade. Não é uma cidade qualquer, não é uma cidade comum. É uma cidade que recebe um nome específico, tá? Outro exemplo, a palavra homem é um substantivo comum, tá bom? É um substantivo geral. E aí, se eu dou um nome para esse homem, então, se eu dou um nome próprio para ele, vamos supor Gustavo, né? Aí, Gustavo, eu já não posso mais dizer que é um substantivo comum, ele passa a ser um substantivo próprio. O homem, Gustavo, é o nome que ele recebe, é o nome específico dele. Na dupla, concreto e abstrato. Bom, eu tenho então o concreto, aquilo que é palpável, ou mais precisamente aquilo que faz parte do nosso mundo físico, tá certo? Aquilo que a gente sabe que existe, aquilo que a gente sabe que é composto de alguma forma concreta. Como assim? A palavra caneta. Ai, mas você não falou agora há pouco que caneta era um substantivo comum? Sim, também é. Vez em quando, um substantivo, uma subclasse, vai entrar na outra, tá? A palavra caneta, o nome caneta, é comum porque eu não estou especificando, tá certo? Mas além dele ser comum, ele também, a caneta, também é um substantivo concreto. Por que concreto? Porque não faz parte do mundo palpável, não faz parte daquilo que eu posso pegar, daquilo que eu posso ver, sentir, né? Sensorialmente, não é isso? É. Então, é também um substantivo concreto. E um abstrato? O abstrato é aquele que fala sobre os sentimentos, é aquele que nomeia os sentimentos. Por exemplo,
amor, esperança, felicidade, são nomes dos nossos sentimentos, tá certo? Ah, mas existe. Tudo bem, existe, mas não faz parte do nosso mundo sensorial palpável, daquilo que a gente sabe que existe fisicamente. O sentimento é algo que a gente não pode enxergar, é algo que a gente não consegue explicar fisicamente, tá certo? Então, dessa maneira eu digo que ele é abstrato. Tudo bem? Bom, recapitulando um pouquinho. O concreto e o abstrato, né? Palpável e impalpável. Concreto, objetos. Abstrato, sentimentos, que também podem ser comuns. Tudo bem? Por quê? Porque fazem parte de uma generalização do mundo comum. Então, eles podem entrar um na definição do outro, um na subclasse do outro. Passando para outra duplinha, o simples e o composto. Como eles são divididos, como eles são tratados. O simples é aquele nome, aquele substantivo que é composto por uma única palavra. Como, por exemplo, mesa. Tá certo? A palavra mesa é uma palavra simples, porque ela é composta por uma única palavra morfológica. Tudo bem? Então, por esse motivo, é um substantivo simples. Agora, quando a gente vai para o composto, é bem o sentido da palavra. Ele é composto porque ele é composto por mais de uma palavra. Ele é composto por mais de um substantivo ou mais de uma palavra morfológica. Por exemplo, beija-flor é uma palavra semântica. A gente sabe que só tem um significado. Na semântica é só uma coisa. É uma ave só. Mas, na sua escrita, ela é composta por duas palavras. Tudo bem? Então, ela é chamada de substantivo composto, porque tem mais de uma palavra em sua composição escrita. Tá certo? Então, simples, uma única palavra escrita, composto, mais de uma palavra escrita, que pode vir dividida por hífen ou por composição, tá? E aí mais pra frente a gente vai entender um pouquinho sobre quando a gente falar de formação de palavras, a gente vai entender como elas são divididas, essas palavras compostas, esses substantivos compostos. Passando aí então para primitivo e derivado. O substantivo primitivo é aquele substantivo que dá origem a alguma palavra. É aquele substantivo primeiro, né? Dentro da própria palavra primitiva a gente encontra essa definição de primeiro. É o que vem primeiro. Como, por exemplo, a palavra pedra. É um substantivo primitivo. Por quê? É uma palavra, é um nome que dá origem a muitas outras, que derivam muitas outras. Tudo bem? Como, por exemplo, aqui, então, passando para o derivado, para o substantivo derivado, a palavra pedreiro. Pedreiro, então, é uma profissão, a gente sabe. A profissão de quem constrói alguma coisa, um edifício, um prédio, uma casa, que mexe com pedras, né? De maneira mais simples, explicando assim para vocês. E a palavra pedreiro vem do quê? Vem da palavra pedra, da palavra primitiva pedra, tá certo? Por isso, então, eu digo que pedra é uma palavra primitiva, é um nome, um substantivo primitivo, e pedreiro é um substantivo derivado. Derivado do quê? Derivado de quem? Derivado da palavra pedra, tá? Por isso a gente encontra aí um paralelo entre eles. Bom, e por fim, o coletivo. O coletivo, ele engloba quase todos os outros e por isso ele vem sozinho, ele não precisa de um par, tá? Eu encontro dentro do coletivo uma palavra primitiva, uma palavra simples, uma palavra concreta, uma palavra comum, próprio, abstrato, composto, derivado e assim por diante. Um coletivo é a junção, é a composição
de várias coisas de uma mesma espécie, de vários nomes de uma mesma origem. Como, por exemplo, a palavra enxame. A palavra enxame, o nome enxame, é o conjunto de seres da mesma espécie. De que espécie? Abelha, que é um substantivo comum, que é também um substantivo concreto, ainda um substantivo simples e, por fim, um coletivo, tá? A junção de várias abelhas, o conjunto, o grupo de abelhas tem o nome de enxame, por exemplo. E aí eu dou outros exemplos para vocês no nosso textinho de apoio que vocês vão encontrar, uma listinha aí à parte sobre os coletivos, mais exemplos de cada um desses substantivos para que fique um pouquinho mais claro para vocês entenderem. Tudo bem? Bom, essas aqui então são as subclasses, as subdivisões do substantivo. Além disso, a gente também tem, como classificação, são essas. A gente também tem as flexões do substantivo. Como flexão, ele flexiona, ele varia de que forma? Quais são as variações do substantivo? Ele varia em gênero, número e grau. Em gênero, e aí aqui eu vou conversar um pouquinho mais com vocês daqui a pouco. Feminino, masculino, tá? Número, singular, plural. Grau, diminutivo, aumentativo, superlativo. Nós vamos aí ver então quais são essas divisões no substantivo. Bom, é óbvio, como é a classe gramatical que dá nome às coisas, é a classe gramatical mais vasta, é a classe gramatical que mais tem palavras, que mais abriga palavras. Então, nós temos muitas coisas para falar sobre o substantivo. No nosso textinho de apoio aí, vocês vão encontrar bastante coisas diferentes sobre os substantivos. Como eu falei para vocês, a gente vai pegar especificamente a flexão de gênero no substantivo, porque ela é um pouquinho mais complexa do que o gênero em alguma outra classe gramatical. Tá? Além dela ter, então, além do substantivo ter seu masculino e seu feminino, que é o acompanhamento dos artigos femininos e masculinos, tá? Como no masculino, homem, tá? O ou os homens, e no feminino, a ou as mulheres, tá? Nós vamos ter também uma outra forma, uma outra maneira, tá? De se referir ao gênero dos substantivos, que são os substantivos uniformes. Uniformes em sentido de gênero, tá? Isso significa o quê? Uma única forma para se referir ao gênero de uma coisa, um ser, um animal, por exemplo. Quais são esses substantivos uniformes, então? Nós temos aí mais uma divisão entre eles. Dentro dos uniformes, nós vamos ter os substantivos epicenos, os substantivos sobrecomuns e os substantivos comuns de dois gêneros. Calma lá. Bom, dentro dos epicenos, como isso funciona? Nós vamos ter um único gênero, uma palavra de um único gênero para se referir a dois sexos, tá? E aí nós estamos falando então de animais, como o animal jacaré. Nós não temos uma palavra específica para o jacaré feminina, tudo bem? Uma palavra feminina para jacaré. Nós temos então jacaré macho e jacaré fêmea, tá? Por uma questão então de simplificação, por uma questão de uniformização, tá? Dos substantivos, nós chamamos esse tipo de substantivo, como jacaré, baleia, por exemplo, de substantivo epiceno, certo? Então, um único gênero para designar dois sexos. Mas gênero e sexo não são a mesma coisa, professora? Bom, mais ou menos. Quando a gente fala de gênero, a gente quer se referir à palavra somente. Eu não posso dizer que a palavra mesa é uma palavra do sexo feminino. Não, ela é uma palavra do gênero feminino. Quando eu me refiro a pessoas, a seres humanos ou a animais, a gente pode falar em sexo,
Tudo bem, tá certo, tá correto. Mas eu quero saber da palavra em si. Nós não estamos falando aí da sexualidade biológica. Nós estamos nos referindo ao gênero da palavra a qual nós estamos nos referindo. Tá certo? Por isso, então, nós temos essas duas palavrinhas para dizer quase a mesma coisa. Gênero é da palavra, sexo é do ser, da biologia do ser. Bom, além dos epicenos, temos aí também os sobrecomuns. Por que sobrecomuns? Mais uma vez, nós vamos ter um único gênero para designar uma palavra. A criança é uma palavra que só existe no gênero feminino, mas ela pode se referir a mais de um sexo, tá? Nós dizemos a criança para um menino e nós dizemos a criança para uma menina. É uma palavra de um único gênero que só acompanha um artigo feminino para designar dois sexos. Aí é que a gente consegue enxergar, então, qual que é a diferença de gênero e sexo, tá certo? Bom, aqui em cima, nós diferenciamos em macho e fêmea, tá? Então, o jacaré, macho e fêmea. Quando a gente fala, então, né, em a criança, é uma palavra de um único gênero, para se referir a dois sexos. Essa é a diferença de uma e de outra, então. Bom, além dos sobrecomuns, os comuns de dois gêneros. Aí o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a palavra será a mesma para os dois sexos, só que ela vai ser acompanhada de artigos femininos ou masculinos, tá? E é o artigo, então, é que vai determinar para mim a que sexo essa pessoa, ou esse ser, ou essa profissão pertence. Que palavras são assim? Que palavras funcionam desse jeito? Artista, tá? Normalmente são profissões. É o artista ou a artista. E aí, somente o determinante, somente o artigo é que vai diferenciar para mim, é que vai conseguir mostrar para mim se essa palavra é uma palavra feminina ou se essa palavra é uma palavra masculina, ou seja, se ela se refere a um homem ou se ela se refere a uma mulher. A outra também, como exemplo, seria dentista. A gente sabe, né? O dentista, a dentista. Uma única forma, uma única palavra para indicar dois sexos diferentes. Qual que é a diferença, professora, de sobrecomuns e comuns de dois gêneros? Porque eu ainda não entendi. Bom, os sobrecomuns, mais uma vez, ele só vai ser acompanhado por um artigo, tá? Só o artigo feminino aqui nesse caso, a criança. E eu consigo, pela contextualização, diferenciar se essa minha criança, se essa criança de quem eu estou falando é um menino ou é uma menina. No caso do comum de dois gêneros, eu tenho os dois artigos. Eu tenho o artigo feminino e eu tenho o artigo masculino. E são eles que vão me dizer, são eles que vão comprovar se essa profissão da qual eu estou falando é de um homem ou de uma mulher. Tudo bem?